Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande para mim poder revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Poder visitar o seu lar, a sua casa, aonde você está, assistindo essa matéria para a honra e a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que esses momentos que estudaremos essa matéria, hoje a 5ª lição sobre apacenta as minhas ovelhas, analisando as epístolas de Pedro, que possamos realmente passarmos momentos agradáveis na companhia das orientações do Espírito Santo através das orientações reveladas através do apóstolo Pedro. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, o teu cuidado, o teu amor, o teu carinho e a tua direção em nossas vidas. Nos oriente agora a abrirmos a tua palavra, que tenhamos a compreensão devida do tema que estudaremos. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vivendo para Deus. O verso principal, 1 Pedro 3, verso 12. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quase que dispensa comentário. Tantas informações claras, explícitas, com relação ao perfil divino, com relação aos que o servem, são chamados de justos, e aqueles que, independente de servir ou não, mas que acariciam maldades no coração e prejudicam uns aos outros, que acariciam maldades, o rosto do Senhor é contra aqueles que no Novo Testamento Jesus chama de joio, ou mesmo de planta ruim, que pelos seus frutos os conhecereis. Fiquem atentos no exercício do estudo desse tema, porque é muito sério o que a palavra tem para todos nós nesses momentos. A porta é estreita, que todos têm que seguir até alcançar a redenção plena, até receber das mãos de Cristo o prêmio final da herança incorruptível. Mas lembre-se, Jesus orientou de forma clara que o céu é eterno e ele é infinito. A porta é estreitinha, dá para ver um lado e outro. O caminho é difícil, mas vale a pena, porque o céu é eterno. Abraçaremos com a herança incorruptível, com a eternidade, seremos resgatados. Essa é a ideia que premia aqueles que realmente se dedicam nessa vida, vivendo para Deus. O segundo tema, tendo o mesmo modo de pensar. Modo de pensar, entre aspas. O povo de Deus, os verdadeiros escolhidos, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, eles, entre si, eles têm um mesmo foco, a salvação. Eles transmitem a luz de Deus através de si, por isso são chamados a luz do mundo. O mesmo propósito que Deus olha a salvação, nós também devemos olhar. E aqui Pedro chamando então, tendo a mesma forma de pensar entre nós, entre uns com os outros, e harmonizados com Deus. Por isso que somos luz do mundo. Somos instrumentos vivos nas mãos dele para transmitir a luz de Deus ao mundo ao nosso redor. Esse foi o primeiro ponto, ter o mesmo foco. O segundo ponto revelado aqui em 1 Pedro 3, de 8 a 12, é exatamente: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A humildade. Pedro também enfatiza aqui que para ter o mesmo foco, nós temos que respeitar as diferenças. E é necessário para isso ter uma dosagem muito legal de humildade, porque senão vai haver a tendência pecaminosa e humana de querer impor ponto de vista sobre os demais. Não teremos a flexibilidade, o jogo de cintura, para poder
ter a humildade de ouvir, aprender a ouvir, para então, entendendo que atrás do silêncio tem mais sabedoria que diante de muitos sermões, compreenderemos situações que ao ouvir teremos condições de dialogar e apresentar o assim diz o Senhor de maneira sensata, a chegarmos a um consenso bíblico, e não do meu ponto de vista ou do ponto de vista de A, B ou C. Então, para isso, eu preciso negar a si próprio, tomar a cruz de Cristo e seguir. Não é fácil, realmente, negar o próprio eu e deixar que o assim diz o Senhor fale mais alto. E o terceiro ponto, é evidente, após tudo isso, só assim os instrumentos dessa orquestra divina terá condições de estar todo mundo afinado para se juntar ao júbilo celeste, ao júbilo universal. Porque instrumento desafinado não pode fazer parte da orquestra de Deus. Precisamos de estar afinados com a mesma música, a verdade. E para isso, o eu tem que estar sepultado. O velho homem tem que estar sepultado. O eu divino, o assim diz o Senhor, é que virá nos guiar e nos manter nessa harmonia maravilhosa para ensinarmos, para tocarmos, sermos instrumentos nas mãos de Deus, para transmitirmos a música da salvação para o mundo ao nosso redor. E um quarto ponto que podemos enfatizar aqui na lição de Pedro é que, dessa maneira, seguindo esses 3 pontos de vista que analisamos no texto, as picuinhas ficarão de lado. Elas não vão interferir na obra de Deus mais. Como Pedro disse aí, o que é estar afinado com esta orquestra divina, com essa orquestra universal? Ele falou claro, cheios de amor, ser misericordiosos, ser humildes, não vingativos e, acima de tudo, aprender a refrear a própria língua. Ah, trem danado essa língua. Quando a gente não aprende a refrear ela, ela perde o controle e faz cada coisa interessante. Tiago compara essa língua com o leme do navio. O leme do navio, em proporção ao navio, é tão pequenininho que não chega nem a representar, talvez menos de 1% do tamanho do navio. O tamanho de um leme. Meus amados, ele movimenta o navio inteiro. O navio pode ter 50 mil toneladas, 100 mil toneladas. Um lemezinho daquele muda a direção de uma tremenda embarcação. A nossa vida também pode ser bem dirigida ou mal dirigida, bem pilotada ou mal pilotada por uma língua bem conduzida. O nosso livre-arbítrio é que conduz esse leme. E quando nós aprendemos a colocar a direção da nossa embarcação nas mãos de Cristo, aí com certeza Ele nos levará a atracar nas praias da Canaã celestial. Do contrário, sem chance. Instrumento desafinado não faz parte dessa orquestra, de forma alguma. Só afinados nessa verdadeira orquestra afinada é que aprenderemos a viver na verdadeira paz, aquela paz que Cristo nos dá, não a paz que o mundo dá. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É esse o contexto que Pedro está trabalhando aqui, nesses versos que acabamos de estudar. Sofrer na carne, terceiro tema. Analisando aqui 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 ao 21, tem um trecho aí no meio que muitos não gostam de trabalhar com ele, porque se trata de uma polêmica debatida biblicamente em muitos segmentos religiosos, mas que, se prestar atenção, é fácil de explicar, não tem dificuldade alguma, que é o conhecido espíritos em prisão, tão polêmico, distribuído pelo mundo afora. Mas o próprio contexto, se prestar atenção, ele é claro em si. Veja que o que temos aí é que o Filho de Deus, a Bíblia apresenta que ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, muito antes desse planeta existir, ele já tinha se entregue para cumprir com o plano da redenção, se entregando a si mesmo e pagar o preço. Um filho de Deus se tornar um de nós, um membro da raça caída, não cometer pecado nenhum, viver plenamente, absolutamente dependente do Pai e ser vitorioso no Calvário, ressuscitar, pagou o preço e aí, definitivamente, o Deus homem se torna Rei dos reis, Senhor dos senhores.
como um de nós. Mas antes então dele vir como Jesus, ele conhecido apenas como Filho de Deus, como Arcanjo Miquel lá no passado, na época do dilúvio que o mundo foi destruído, dos quais ele só conseguiu com o trabalho dele, pregando aqueles espíritos em prisão. Por que espíritos em prisão? São almas cativas de Satanás, presas pelo pecado, como tem hoje, está cheio de espírito em prisão para todo lado, em tudo quanto é igreja. Tem pastor, tem membro, presos. Eles não conseguem abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, entender a Bíblia, quer pregar tradição, quer viver tradição. Nos dias de Cristo estava do mesmo jeito. A liderança religiosa dos dias dele estava cheia de líder, pregando tradição, vivendo tradição, e não quer ensinar a palavra viva. Examinava as escrituras, mas não vinha até ele, para deixar ele fazer as mudanças. O batismo de João começou, eles não quis, ficou resistindo, não quis aceitar. Então, ele pagou muito alto o preço para que pudéssemos entender que precisamos ir até ele. Não é só estudar a Bíblia, é estudar e aceitar as mudanças que ela nos orienta a que devemos mudar. A palavra de Deus nos ensina os pontos onde o Espírito Santo está mostrando que cada um de nós tem que mudar na nossa vida. E é só assim que alcançaremos salvação. Então, o Filho de Deus pelejou com aqueles espíritos em prisão na época do dilúvio, para que eles, lá fala em outra época, no tempo em que Noé construía a arca, e no próprio contexto está falando bem claro, não tem segredo, não tem dificuldade nenhuma de entender isso. Mas não adiantou, ele só conseguiu levar 8 para dentro, 4 casais para dentro da arca. E eu diria que com certeza, aquele fim do mundo foi um dos grandes choros do Filho de Deus na história do universo. A queda de Lúcifer também, muito antes dessa criação desse mundo, não tem dúvida alguma, que foi outro grande choro do Filho de Deus. Aqui, ele olhou para o sofrimento da família de Lázaro, gostar tanto quanto ele gostava dele, e conseguir ver o que as pessoas da raça caída, o que os membros da raça caída nesse mundo, e mesmo os membros da raça eleita, têm sofrido com esses velórios que tem no mundo. E Jesus chorou. Ele chorou em vida, sem estar diretamente sendo surrado. Meus amados, é muito duro assistir as consequências do pecado para um Deus perfeito e ter que aguentar tantos anos para poder passar a régua nessa história toda. O segundo ponto aqui da interpretação desse contexto bíblico que Pedro está apresentando é que tudo isso é para preparar os verdadeiros escolhidos para a próxima destruição que está prestes a acontecer, o próximo fim do mundo, que vai destruir com fogo, inclusive, e dentro do contexto de 1 Pedro, capítulo 3, verso de 8 a 13, ele entra em detalhes, daqui mais alguns dias estaremos estudando em detalhes sobre isso. Ele mostra que os elementos ardentes se fundirão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas tudo o que aconteceu, ele está fazendo um paralelo com o dilúvio aqui, justamente porque lá só conseguiu levar 8. Mas através do Calvário, ele quer ver se consegue fazer uma embarcação maior de justos, com incontáveis. Como João viu lá em Apocalipse, uma grande multidão incontável. Glória a Deus. E que eu e você, e os nossos lares representados, faça parte. Mas o propósito desse paralelo com o dilúvio foi exatamente isso. Sofrer na carne. Porque não é fácil. A porta estreita é dureza. A gente sofre perseguição dentro de casa, sofre perseguição dentro da igreja. A gente passa dificuldade dentro de casa, passa dificuldade na igreja, passa dificuldade no mundo, passa dificuldade entre os parentes, de todo sentido. Seja no ponto de vista material, seja no ponto de vista espiritual, seja no ponto de vista emocional. Todo tempo, daqui e dali, entre os altos e baixos dos mortais que nós somos, estamos enfrentando, e aí precisamos de sabedoria divina, de orientação divina, para aprendermos a vivermos com humildade, com sensatez, com sabedoria, e sabemos tomar decisões bem articuladas nesses ambientes difíceis, turbulentos, para que possamos, ao máximo, pela graça de Deus, alcançar corações sábios e decisões sensatas. E conduzir outras pessoas aos pés de Cristo, acima de tudo, orientando-as como a driblar toda essa situação através do Espírito Santo, mostrando a palavra de Deus e permitindo-lhes assim uma oportunidade, através da palavra de Deus, do estudo da Bíblia, de encontrar também a salvação e a paz de Cristo acima de tudo, a certeza da salvação, que independente das tsunamis da vida, aprenderemos
a surfar sobre elas, enquanto vivermos neste mundo e sermos vitoriosos. Isso é o que Pedro está tentando mostrar nesse paralelo que levou o mundo a ficar submerso e só escapar 8 pessoas, mas incentivar a nossa geração a se preparar para o novo céu e a nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Renascido. Analisando 1 Pedro, capítulo 4, versos de 3 a 6, no contexto desses versos, nós temos o seguinte. Vamos distribuir em 3 pontos aqui o que ele está dizendo para nós. O primeiro deles, ele mostra que, tanto na história da igreja como na história do mundo, todos são chamados, mas poucos os escolhidos. De fato, essa entonação de Cristo se vê claramente entremeada nesses versos. O segundo ponto que aqui nós podemos analisar é que o desperdício do tempo é a maior fatalidade do homem, do mortal. Perde tempo demais, não aproveita as oportunidades que Deus coloca nas mãos para que possamos ser vitoriosos, vencedores. Deus escolhe a poucos porque poucos escolhem a Deus. Todos são chamados, mas poucos escolhem a Deus. Mas os que são escolhidos é porque valorizam o tempo que Deus dá e não fica cochilando. Eles tomam decisão do lado da verdade e quer saber da verdade. Não quer saber de conversinha para cá e nem para lá não. É sim, sim, não, não. O que passar disso você já sabe, vem do maligno. E por último, o terceiro ponto, dentro desse contexto de Pedro, depois de morto já era. Ah, não adianta não. Porque naquele dia que ressuscitar no meio dos ímpios, vai só lamentar do tempo que ele desperdiçou, como na parábola do rico e Lázaro. E o fogo eterno do outro. Os lá de fora não adianta que não pode passar para cá e nem os daqui para lá. Daqui está salvo, de lá está perdido. Fogo vai vir, vai consumir todo mundo e já era. Muito sério esse assunto. Não adianta. Desperdiça tempo, depois não adianta. É ressuscitar para receber a paga da morte eterna, junto com o diabo e seus anjos. Tem que valorizar o tempo é hoje, meus amados. Como disse o texto bíblico aí, eles vão lamentar porque não viveram o tempo que teve, segundo a visão de Deus. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Aproveite o tempo, a oportunidade. Esse tempo debaixo da graça que temos é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Quinto tema, pecados da carne. 1 Pedro capítulo 4, verso 3. Pedro trabalha aí claramente com a vanglória dos impulsos carnais, nos trazendo uma advertência muito séria com relação a 2 tipos de tendências pecaminosas violentas contra nós mesmos. A primeira delas, as dissoluções. Quando ele trata de dissoluções, ele está tratando de pessoas que faz das coisas sérias da vida, dos assuntos vitais de salvação especialmente, transformando tudo em deboche, em ironia, em sensualidade pecaminosa. E anda com isso na flor da pele, na flor dos olhos, 24 horas por dia. Ironizando tudo o que é verdade, tudo que é correto. Isso é uma coisa séria, porque essa é a verdadeira fábrica de pedra, que faz o coração virar pedra. Depois não amolece nem com pancada, nem na cadeira de roda não amolece, nem apodrecendo de câncer no hospital. Que a pessoa dissoluta é muito triste. E depois o outro tipo de problema que ele aponta aqui é a concupiscência. A concupiscência pode ser olhada de 2 ângulos. A luxúria, tudo que é relacionado com o sexo, que uma pessoa, 24 horas a cabeça dele está trabalhando em volta disso. E virou uma doença, seja homem, seja mulher. Ele, até dentro da igreja, a hora que ele ajoelha para orar, a doença é tão brava, quando ele vê, ele está mergulhado naquilo. E o outro lado, que é bem próximo, é o desejo pervertido, as vontades pervertidas, tanto do apetite quanto de qualquer forma de pecado. É pervertida, tudo pervertido. Aí ele não deixa de tomar refrigerante, porque ele está viciado.
E ele fala, não, comigo não acontece nada. Mas existem provas científicas que o refrigerante deixa o pH sanguíneo 100.000 vezes mais ácido do que o padrão normal. E que precisaria 32 copos d'água, em média, do tamanho do mesmo copo de refrigerante que você tomou, para você recuperar o pH sanguíneo seu, no padrão certo. Isso é prova científica. E quem é que faz isso? Quer dizer que se ele bebe 1 litro de refrigerante num dia, ele precisaria de 32 litros de água. E aonde que vai caber isso? Então ninguém faz isso. Aí vira aquela fábrica de câncer que ninguém sabe por que é. Fábrica de diabetes, ninguém sabe por que é. Fábrica de aneurisma, de derrame, de AVC, ninguém sabe. Tadinho. Não sabe o que aconteceu, né? E tá aí uma desgraça dessa que tá matando e o povo vai embora. Aí vai em festa de igreja daqui e dali, festa de crente, tá de cara, dando de testa com essa tranqueira aiada. E o diabo deitando e rolando. Vendo o povo fazer aquilo com o sangue que é a vida. Aí não entende por que morre tão cedo, né? Alimentação transgênica também, né? Tudo que é derivado de milho, trigo e soja, viu? Estourou na França aí essa semana. Todos os jornais da França. Em alguns países escondem isso, não deixam sair as claras, né? Até os ratos, a barriguinha dos ratos, cheio de tumor de câncer, parecendo aquelas mulheres grávidas de 9 meses, o tamanho que tá a barriga dos ratinhos. Que o laboratório vazou depois de 2 anos de experiência. Tá aí, né? É duro a gente andar além do tempo. Falar as coisas que já tem mais de 2 anos que a gente já vem falando, né? E todo mundo olha, ih, tadinho, o irmão Rafael é doidinho, varrido. Agora tá aí, né? Uma hora que começam a aparecer câncer dentro de casa, vai atrás, não sabe por quê, né? Aí vai cair na quimioterapia, na radioterapia, fica carequinha. Aí vai ficar lá com a consciência pesada, né? Que ele podia ter deixado os transgênicos antes. Que tem um Roundup, o veneno dentro. É um apetite pervertido, sabe como é que é, né? Aí tá comendo câncer, porque o alimento transgênico é um DNA quebrado. Aí ele encapsula o veneno lá dentro. Cavalo de Troia, cai dentro do indivíduo, vai soltando o veneno, o nosso organismo não identifica DNA quebrado. Por isso que o câncer é um mutante, né? Ele não identifica e faz o estrago que faz no corpo. Mas não tem nada não, o povo vai comendo assim mesmo, vai comendo. Derivado de milho, trigo, soja, dentre outras coisas que já estão querendo virar tudo quanto é tipo de comida pro lado do transgênico. Mas o Filho de Deus, né? Ele vai aprender a viver, nem que for da natureza um dia, né? E nós sabemos que o nosso fim vai ser lá no meio dos matos mesmo. Mas não podemos, o arroz ainda tá bom, o feijão ainda tá bom, né? Olha, quando vai comprar no supermercado, olha se tem o transgênico, que na maioria dos países sérios do mundo, né, já está obrigado, né? O Brasil, esse ano, né, 2017 para cá, já está obrigado a pôr. Então olha, se tem o triângulozinho do Tzinho lá dentro, se é transgênico, se for transgênico, sai fora. Não entra em alimentação transgênica não. Porque realmente é gostoso. Comer bolo de farinha de trigo, torta, comer sorvete, né? Mas gordura hidrogenada é graxa do óleo de soja. Então eu, como meu organismo saturou, virou, se eu comer um sorvete, com 15 minutos eu começo a coçar e dá lesão, parecendo que eu apanhei de pinhola. Então eu já cortei, eu sei que é transgênico de qualquer natureza, que eu comer, eu empolo. Porque o meu organismo saturou com o Roundup, o veneno que tem lá dentro. Qualquer transgênico. Pode ser pamonha, pode ser o que for. Então não coma alimentação transgênica. Tá aí, é apetite pervertido. Não, pecado da carne, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então tem muita gente preocupada com carne, com isso, com aquilo, mas vai no restaurante vegetariano, vai comer soja, vai comer trigo, vai comer glúten, que o glúten está tão carregado, tão envenenado, que hoje basta a pessoa triscar no glúten, principalmente de farinha de trigo. Meu Deus, e o problema não está no glúten, o problema está na origem do glúten. Transgênico. Sai fora. A farinha de centeia, a farinha de arroz faz tudo que faz a farinha de trigo. Dá a estrutura um pouquinho diferente, mas fica gostoso a mesma coisa, saboroso a mesma coisa. Evita açúcar branco, passa a usar açúcar mascavo, que é mais saudável. E vai diminuindo o tanto de açúcar, para de estar comendo tanto doce, para a vida ter mais saúde, para você ter mais saúde, aproveitar a vida de verdade. Que aproveitar a vida não é comer de tudo que tem na frente, beber de tudo que tem na frente, não. É ter saúde. Então o apetite pervertido está aqui junto com essas concupiscências. Que a gente convença a gente mesmo da mentira da vida religiosa que a gente vive
e fica comendo de tudo que dá na frente, fica dando justificativa para o próprio pecado. Tem que aceitar a palavra de Deus, assim está escrito como ele é, e viver em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, e ser missionário, envolver nessa missão. Não ter medo de chamar o pecado pelo nome, mas com humildade, com respeito, sem ofender ninguém, não precisa de maltratar ninguém, mas fale a verdade, viva a verdade, dentro do possível, para a honra e glória de Deus, para sermos realmente pessoas que seja conduzida a pessoas de bem na ótica divina, e não simplesmente pessoas de bem, moralmente bem no mundo, mas que não está fazendo bem para cumprir com a missão do ID, levar pessoas aos pés de Cristo. As pessoas que vivem debaixo da concupiscência e das dissoluções, dificilmente elas se envolverão em trabalhos missionários, porque elas não conseguem conviver com as coisas do reino. É os esquenta-banco de igreja. Aqui dentro do próprio contexto, de maneira muito feliz, o autor da lição apresentou 2 Samuel 11 como aquele pecado de Davi, mostrar uma pessoa que ficou totalmente dominada pela dissolução e pela concupiscência, que chegou a ponto de fazer o que ele fez. Olha, Davi, que já vivia na poligamia, podia ter quantas mulheres ele tinha, tanta mulher que ele já tinha, mas não, ele foi apaixonar pela mulher de um soldado dele, a Betseba, e começaram um adultério aberto. Ela uma mulher casada, ele um homem casado, com tanto de mulher que ele já tinha, foi lá, é aquela que ele queria, e ela também quis ele. Mandou arquitetar a morte do marido, fez o próprio marido, ele tentou ele embriagou o cara num dia lá, despachou o cara com a carta, porque ele viu que não tinha jeito, que o cara não ia deitar com a mulher dele, enquanto o povo dele estava morrendo na batalha lá, pois ele mandou a carta escrita pela mão dele, para entregar para Joabe, o capitão da guarda de Israel, lá no campo de batalha, que a hora que o Joabe abriu, eu imagino que ele virou até de costa para ler o que estava escrito. Ó, é para pegar Urias e pôr ele debaixo da frente de batalha, debaixo das flechas lá. A hora que ele chegar perto, vocês saem correndo e larguem ele debaixo. E quantos que morreu junto com ele debaixo daquelas flechas? E ele virou de lado para ler com medo de Urias, quem sabe imaginar uma besteira daquela. Imagina ele abrir para ler uma carta daquela na frente do Urias. Vai que Urias não era analfabeto. Olha a tranqueira que Davi aprontou. E o primeiro filho que estiver nesse casamento morreu por direção divina. O profeta Natan foi lá e chamou a atenção. Davi se arrependeu, ele conseguiu sair dessa vida de concupiscência, de dissolução, que ele estava nela, mergulhado. Mas o que o autor da lição está tentando mostrar aqui, que as pessoas que se mergulham nesses dois tipos de problema, eles perdem os limites. Parece que não tem nada demais, mas perde o limite. A pessoa é capaz de qualquer coisa para defender aquele desejo, aquela dependência pecaminosa, porque quando estamos nessas condições, estamos dependendo dos príncipes das trevas. É ele que está fortalecendo. E aí a gente faz qualquer coisa para poder proteger o próprio umbigo, para não ser descoberto, para conseguir arquitetar os planos e conseguir realizar cada passo. Ah não, com viúva eu posso casar, né? Então foi lá e mandou matar o cara. Ele praticou a viuvez, ele executou a viuvez. Ele colocou em ação a viuvez aberta. Mandou matar o cara, pronto, irmão de fé dele, filhos do povo de Deus. Estava lá debaixo, não era nem o inimigo. Mandou entrar debaixo das flechas, e quantos que morreu junto com Urias naquele dia? Por essa maldade de Davi. Davi arrependeu, foi chamado de amigo de Deus. Davi foi um homem igual eu e você. Mas o que o autor da lição, de maneira feliz, está mostrando aqui é a falta de limite que a pessoa perde a noção dos limites quando se entrega à concupiscência e à dissolução. Pense nisso, meu amado irmão. Deixe que o Espírito Santo coloque os limites na nossa vida para que sejamos felizes, antes que seja tarde demais e tenhamos que pagar um preço muito alto. O segundo filho desse casamento foi Salomão, por ironia do destino, né? Mas, irmãos, quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em duas partes. Jamais teve outro rei que governasse as 12 tribos de uma vez. Daí, uns 200 a 300 anos mais tarde, as tribos do norte, as 10 tribos, que a capital era Samaria, cairia e seria esparramado, seria destruído esse reino, e as tribos esparramadas pela face da terra. E logo, menos de 100 anos mais tarde, as tribos do sul também, Benjamim e Judá,
cairia o reino de Judá. E Jerusalém, com o templo, seria destruído. O templo construído por Salomão. A monarquia de Israel foi para o espaço, nesse tempo. E ficaram jogados para lá, jogados para cá. Das terras que Abraão recebeu, com pouco mais de 500 anos, não chegou nem a 500 anos, perderam. Foram tirados de lá. E vários povos invadiram e tomaram conta. Passaram mais 430 anos no Egito. Moisés sai com o êxodo, mais 40 anos. Quer dizer, não completaram 1000 anos, chegaram na terra que recuperaram, isso em 1200 a.C., por volta de 960 mais ou menos, Salomão assume o império. O império cai, divide em 2 reinos, por volta de 722, Sargão II invade, Samaria destrói, cabe. Logo depois vem Nabucodonosor, menos de 100 anos mais tarde, e leva o resto, destrói tudo, e leva para a Babilônia. Todos conhecem a história. E eles perderam a monarquia, perdeu tudo que Abraão ganhou e conquistou. E chega nos dias de Cristo, eles não aceitaram o Messias. E agora a terra prometida nossa está lá. E vai vir a cidade santa, as casas, as moradas que Deus prometeu para nós. Está lá no céu. E para que eu e você possamos morar lá, nessas moradas, precisamos de abrir mão desses pecados da carne, conscientes. E lembrar que o amor cobre tudo, que é o 6º tema. Aqui Pedro, 1 Pedro 4, de 7 a 11, estude passo a passo, e vocês verão aí 5 conselhos sábios, nos ensinando como alcançar essa terra prometida, como alcançar essa salvação maravilhosa oferecida de graça para nós, para que no nosso comportamento e nas nossas escolhas no dia a dia possamos alcançar corações sábios. O primeiro conselho está no verso 7, que ele fala da sobriedade e vigília com oração, ou seja, não ser bêbado, embriagado com os pecados. Tem pessoa que está zumbizada. Você fala do transgênero para ele, não, comigo não acontece isso não. Fala do refrigerante, não, comigo isso não acontece não. Não, comigo isso não acontece não. Você fala da margarina, mesma coisa. Outro você fala da droga, você fala do álcool, e aí vai. Então ele pega desde o descrente até o crente, pega todo mundo e fica bailando, dançando com eles, porque estão bêbados. Por isso que Pedro bate essa tecla o tempo todo. Sede sóbrios e vigilantes. Porque lá em Apocalipse 17, 1 a 3, diz que a Babilônia, a baderna religiosa, está distribuindo a embriaguez, o vinho da prostituição. Tanto para o crente como para o descrente, a mesma coisa. Cada um ele pega na sua linguagem. Ele sabe o prato predileto de cada um. E ele não vai aparecer de rabo e chifre para ninguém, que até porque ele não tem. Ele vai aparecer naquele pecado que a pessoa gosta. E vai entregar de mão beijada. Facinho, não precisa sair atrás. Ele vai atrás de você. Basta você deixar o coração frouxo, viver embriagado, com o pezinho para cima, ele vai trazer o pecado para na sua mão, não precisa nem sair atrás. Agora depois que ele viciar você, aí você vai querer ir atrás. Vai querer dar vida, fazer igual o Davi fez. Só que Davi ainda arrependeu, ainda acudiu. Saiu de dentro do intestino do diabo. Foi recuperado. Como as pessoas que se recuperam do centro de recuperação, como as pessoas que se recuperam do álcool, da droga, de um modo geral. Muitos conseguem, pela graça de Deus. Mas para isso, fique atentos, sede sóbrios. E vigie, como Pedro disse, e ore. Para que seja, tenha coragem, tenha peito de orar. Na hora que esse passarinho do pensamento errado passa voando, que não tem como impedir dele passar voando. Mas você pode impedir de fazer ninho na cabeça. Desde que você ore e vigie. O segundo conselho que ele dá aqui está no verso 8, ter ardente amor uns para com os outros, amor fraternal. Porque esse tipo de amor, você vai aprender a gostar até de quem não gosta de você. Vai aprender a orar por eles. E isso cobre multidão de pecados. Esse amor fraternal precisa de ferver lá dentro, de verdade. Entender que aquela pessoa, se ela é ruim com você, não é porque ela quer ser ruim, é porque ela está sendo vítima nas mãos do diabo. O diabo está judiando com ela, tem que ter dó dela. O terceiro conselho está no verso 9, que ele fala, ele mexe numa melinda muito delicada. Sede hospitaleiros e sem murmurar. Porque tem gente que às vezes concorda com a hospitalidade, de deixar alguém dentro de casa, isso, aquilo, né? De hospedar alguém em casa.
mas lá debaixo da coberta fica murmurando. O quarto conselho, então, está no verso 10. Servindo uns aos outros, conforme o dom que Deus nos deu, com toda a nossa força. Usar os dons que a gente tem para servir uns aos outros. Ser útil às pessoas que estão ao nosso redor. Sejam membros da igreja, seja lá fora no mundo, seja o vizinho, seja o colega de trabalho, seja o patrão, o funcionário. É isso que Pedro está chamando a atenção aqui. Servir uns aos outros com o dom, com toda a força que a gente tem. Não deixar ninguém na mão. Dentro da possibilidade que Deus nos concede, nós podemos servir. E o último conselho, que está no verso 11, que se nós falarmos para alguém, se evangelizarmos alguém, se formos ensinar, dar alguma instrução a alguém da palavra de Deus, seja para os irmãos da igreja, da família ou do mundo, falar com a reverência tal à palavra de Deus e aos seus ensinos, como se nós estivéssemos entregando oráculos de Deus às pessoas. Respeitar a religião alheia, respeitar o comportamento alheio, respeitar a diferença alheia, a forma de pensar alheia, não importa se é membro da nossa igreja ou não, respeitar, não pisar, não maltratar, não humilhar, não querer bater no peito, não querer ser mais do que ninguém. É isso que está dizendo aqui. Falar como se estivesse entregando oráculos de Deus. Lembra do profeta Jeremias? A maneira, ele tanto que foi maltratado, pisado, jogado, mas assim mesmo. Ele fala, o senhor não vai me matar se eu falar? Aí Zedequias, não, mas eu juro pelo Senhor dos Exércitos que eu não te farei mal a nenhum. O que o senhor tem falado de mim? Então o senhor não vai fazer mal? Não, eu já jurei, o senhor vai morrer. E aí desse jeito, né? Aí o povo, ele não fez, né? Mas e não vou deixar o povo fazer. Mas essa foi a última vez que ele prometeu, né? Que outras vezes ele prometia que não ia fazer mal e deixava o sacerdote, que estava todo corrupto, levar ele, prender, jogar no calabouço, jogar em gaiola, para tudo quanto é lado. Judiou dele, deu chicotada, deu pedrada, fez de tudo. Já ainda dentro desse conselho, e se for ministrar, que ministre com toda a força, com toda a intensidade, para mostrar a verdade, a luz para o mundo ao nosso redor, que vive em trevas. E por último, nesse quinto conselho, jamais atribua para si a honra, que toda a honra e toda a glória e todo o louvor sejam rendidos ao Senhor do Senhor, ao Senhor dos Exércitos. Para finalizar, sétimo tema, amor e discrição no trato com os erros alheios. Eu queria citar um texto de conselho aos pais, professores e estudantes, que diz o seguinte: o amor longânimo e benigno não transformará uma indiscrição em ofensa imperdoável e nem exaltará as faltas dos outros. As Escrituras ensinam claramente que os errantes devem ser tratados com tolerância e consideração. Seguindo-se a devida maneira de proceder, talvez o coração aparentemente endurecido seja ganho para Cristo, como foi o caso de Davi, né? O amor de Jesus cobre uma multidão de pecados. Sua graça nunca leva à exposição dos erros dos outros, a menos que seja uma necessidade positiva. Davi, só Natan tratou com ele. E de forma humilde e amorosa, mostrou o que ele ia pagar por aquilo. E ele humildemente aceitou e se converteu. E é um exemplo da forma que temos que agir também com os que erram ao nosso lado. Não precisa de contar para os meninos do grupo, para esparramar, contar para a torcida do Flamengo ou para a torcida do Corinthians, não precisa. É trabalhar de forma discreta, discrição, e acima de tudo com amor, com fé, ajoelhar com ele e orar. É verdade que tem casos que não vai ter jeito, porque levou o nome da igreja para a lama. Aí terá que ser cortado, mas com amor vamos cuidar para poder rebatizar aquela alma o mais rápido que puder. E não se esquecer que o perdão é parte integrante da obra de Deus, da missão de Deus. Faz parte da missão do ID. Perdoar. Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, todo. O único que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. O resto, cabe a mim e a você, como membros da igreja, como oficiais de igreja, procurar transmitir e ensinar, e não ficar guardando reservas. Ah, aquele tipo de pecado, foi adultério, que ele era ancião ordenado, ou ele era pastor, né? Ele nunca mais pode ser pastor, ele nunca mais pode ser ancião. Desde quando o mortal vai ser perfeito porque deixou de ser ou era? Que tinha o cargo A, ou B ou C na obra de Deus. Nunca. Isso não existe. Está fora de cogitação.
Ninguém é mais santo e menos santo porque ocupa cargo A, B ou C da igreja. Santo não é obra de decisão nossa, de escolha nossa, não é mérito pessoal. Se fosse assim, eu tinha que concordar com a igreja romana que ensinou isso a vida inteira e ensina até hoje. Que santidade é coisa que a pessoa faz, é obra. As filosofias orientais também ensinam, os budistas também ensinam, né? O monge se afasta, deixa de comer isso, deixa de comer aquilo, faz isso, faz aquilo. Tá? Então isso nunca foi santidade, é opção de escolha de cada um. Santidade é o fato de aceitar ser dirigido por Deus. Aí ele separa as pessoas. Tudo que é de Deus é santo. Isso é ser santo, é aceitar ser dirigido por Ele. Não é o fato de porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer. Santidade não é um processo, como erroneamente tantos ensinam por aí afora. Cansei de ver gente ensinando isso dentro da igreja, que santidade é um processo. E nunca foi. Santidade é um fato de você aceitar pertencer a Deus, porque tudo que pertence a Deus é santo. Mas você não é melhor e nem pior do que ninguém. Você vai continuar sendo melhor enquanto deixar Ele dirigir. Você vai pior na hora que você deixar de sair da direção dele. O leme do navio, lembra? A língua, nossas palavras, nossas escolhas e os erros alheios. Não adianta apontar o dedo para as pessoas, porque tem 4 dedos apontando para nós. Hoje foi ele, amanhã pode ser eu, pode ser você. Pense nisso, meu amado irmão. Lembre-se que o perdão está incorporado na missão do ID. Santo Deus, santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Faça de nós, Senhor, instrumentos vivos nas Tuas mãos, afinados para a grande orquestra que se unirá ao júbilo celeste de todo o Teu universo. Que naquele grande dia, todos nós que estamos ouvindo e participando desta oração, possamos ser contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.